Eu me chamo Ismênia Ribeiro de Faria, sou pedagoga e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós trouxemos aí de volta uma pessoa que é muito top. Tá? Cada minuto dele transpira emoção, transpira simpatia e principalmente o seguinte, criatividade mesmo. Então, o nosso convidado novamente, Dr. Vitor Michel. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que lhe digo obrigado por essa oportunidade. Você que tem ajudado tanta gente com seus programas a divulgar o seu trabalho, os seus negócios. Isso é muito importante na época de hoje, que muita gente às vezes só tem acesso através dos canais do YouTube. É verdade, sem dúvida. Eu vou mostrar aqui teu mais recente trabalho, né? Que vai falar de um tema interessantíssimo, que é a trabalhabilidade, né? E a necessidade de agilidade em qualquer tempo, ou seja, a adaptação, né? Seguir o Darwin, né? Que tem que se adaptar às mudanças. O Darwin realmente mostrou uma adaptação mais ou menos nessa linha. Até dizem aquela famosa frase dele, que não são os inteligentes que sobrevivem, os mais adaptáveis. Alguns dizem que nem foi ele que falou isso, mas eu agradeço o seu convite novamente. Como eu lhe disse há alguns meses atrás, quando eu trouxe o primeiro livro, eu acho que as pessoas têm que se transformar no século XXI, terceira década, se transformar cada vez mais. E mais nos três verbos, se adaptando, se agilizando e se aperfeiçoando. E se elas não fizerem isso, elas vão ter uma dificuldade muito grande para a sua sobrevivência. E daí é o título que eu escolhi para o livro, que chama-se Trabalhabilidade. E a trabalhabilidade não é exatamente sinônimo de empregabilidade. A bem da verdade, a empregabilidade é um subconjunto. Quer dizer, para que a gente estuda? Para que a gente faz um curso técnico? Para que a gente faz um curso profissionalizante ou até um curso superior? Para ter uma profissão, seja médico, administrador, advogado, engenheiro. E, obviamente, o que acontece? Normalmente, a pessoa com essas credenciais se candidata a ser empregado de alguém. E aí isso se dá o nome de empregabilidade. Quanto mais experiência, mais capacidade, mais fácil a pessoa se empregar. Por exemplo, uma coisa que todos os nossos gestores aqui em São Paulo falam, quem faz a ETEC e a FATEC, ao se formar, de cada 10, 9 já saem para o emprego. Só que nós estamos vivendo uma época, que é o que está bem descrito nesse livro, em que não é só o emprego com carteira assinada que vale. Hoje muita gente trabalha e consegue sobreviver sem carteira assinada. Quer dizer, um sujeito abre o seu negócio, pode ser uma pequena loja, pode ser até uma pessoa extremamente simples que percebe que existe um congestionamento num certo dia, numa certa hora, ele se planta lá, começa a vender água, começa a vender batatinha. Isso é um trabalho que ele está oferecendo. Como tem coisas mais sofisticadas, uma pessoa se torna um consultor, uma pessoa se torna um dentista, e não obrigatoriamente vai trabalhar numa empresa, ele abre seu consultório. Aí isso se chama trabalhabilidade. E para desenvolver trabalhabilidade, obviamente a pessoa precisa de muitos ingredientes. Eu, na minha vida, quando era bem jovem, 14, 15, 16 anos, era um bom aluno. Então, os alunos ruins falavam isso para suas mães: olha, quem sabe aquele rapaz pode me ensinar matemática que eu gostava. Então, eu ia dar aula particular, portanto, isso era uma trabalhabilidade. Sim. Quando a gente escreve um livro, ou vários livros, é convidado para fazer uma palestra, ou o próprio livro que te dá direitos autorais, você está gerando o seu trabalho, a sua sobrevivência. Você é um caso típico, onde hoje, nos tempos modernos, a gente pode gerar sobrevivência, fazendo programas bons como este, colocando-os no YouTube, tendo muitas visualizações. Essas visualizações, obviamente, vão ser compartilhadas com propaganda, e uma parte dessa propaganda repassa para quem gerou o conteúdo. Sim. Isso, aliás, se a gente perguntar hoje, o que você quer ser, meu filho? Jogador de futebol profissional ou ser um famoso youtuber? Verdade. Se você olhar os nossos campeonatos de futebol, nós temos 4 séries, a A, a B, a C e a D.
isso não dá mais do que 2.000 pessoas, sendo quem joga na Série D não ganha muito. Se você olhar os youtubers que têm mais de 15, 20 mil seguidores, nós devemos ter mais de 100 mil. Então é muito mais fácil você sobreviver como um youtuber do que como jogador profissional de futebol. Apesar de ter escolas que formam gente para jogar futebol, e obviamente nós temos escolas de pessoas que formam gente que é boa em comunicação, em conteúdo. Hoje o youtuber mais famoso do mundo tem mais de 120 milhões de seguidores. Nós estamos vivendo um momento que um jogador como o Messi, que acabou de ganhar a Copa do Mundo, colocou uma postagem com 10 fotos e em menos de um dia teve 70 milhões de visualizações. Eu pergunto, quem que você acha que uma empresa que vai fazer marketing de algum produto vai convidar? Uma pessoa que deu o Messi, que obviamente vai cobrar por isso, e não vai ser jogador do futebol. Então, esse livro que fala em agilidade, em primeiro lugar, eu faço de tudo para não confundirem agilidade com velocidade. Não são sinônimos. É claro que uma pessoa ágil é aquela também que pode ser veloz, mas uma pessoa veloz não significa que ela é ágil. Agilidade, inclusive, tem que ser intelectual, agilidade emocional. Agilidade tem tudo a ver com a pessoa ser criativa, inclusive, procurando novas soluções para problemas novos ou antigos que não foram resolvidos. Então, agilidade, e o que a gente também tem hoje como suporte para a agilidade? A gente tem como suporte as transformações digitais que nos permitem obter informações mais rapidamente, nos permitem executar, receber conhecimentos mais depressa. Então, ser ágil é fundamental para que você possa ter trabalhabilidade. Perfeito. E aqui você complementa que temos que ter a necessidade de uma agilidade e que ela tenha, não só nesse conceito aí, mas tenha um executor, né? Alguém que planeja e fique fazendo com que aquilo gere resultado. Nesse livro, por exemplo, a gente usa como exemplo de trabalhabilidade o empreendedorismo, seja um microempreendedor, uma pessoa individual que hoje pode fazer serviços com máquina de 3 dimensões, pode fazer conteúdo, pode fazer, escrever textos para as pessoas fazerem discursos, mas também pode ter, inclusive nesse livro estão as 26 unicórnios brasileiras, até o final de 2021, unicórnios são as empresas que passaram a ter valor de mercado acima de $1 bilhão. Nós temos unicórnios como a iFood, que se formou alguns anos atrás com 10, 12 pessoas, hoje auxilia milhares de restaurantes, hoje tem milhares de empregos para os entregadores. Nós temos aí uma Quinto Andar, que é um unicórnio ligado aí à locação, venda de imóveis. Nós temos unicórnios sobre reconhecimento facial. Né? Por exemplo, isso é uma coisa fundamental. Quer dizer, alguns até acham que deveria ser proibido o reconhecimento facial. Alguns dizem, não, mas se eu tenho vigilância, eu tiro a foto, tenho a imagem da pessoa, reconheço que é a pessoa que praticou algum ato. Mas tem coisas que a gente tem que aceitar. A gente vai num escritório, num edifício, na recepção tem alguém que pede documento e tira a sua foto. Só que nós temos programas hoje que devem ter no seu banco de dados milhões de pessoas e instantaneamente se percebe se aquela pessoa, inclusive, não só é aquela, como é alguma contraventora. Essas coisas nós não tínhamos antes. Hoje nós temos essa possibilidade por causa das técnicas digitais que estão à nossa disposição. Isso tudo gerou uma agilidade. Na realidade, a definição de agilidade, para a pessoa que está nos vendo, tinha tudo a ver com o comportamento. A agilidade é a pessoa que pode colocar o seu corpo de várias formas. Eu, quando pensava em agilidade, eu pensava naqueles contorcionistas que aparecem às vezes no Circo de Soleil e outras representações que colocam a perna atrás do pescoço. Eu falo, meu Deus do céu, eu não consigo nem andar direito, como é que eles conseguem fazer isso? Não deixa de ser agilidade, mas a agilidade hoje, fundamentalmente, é você perceber as tecnologias que você tem à sua disposição, ver se elas vão resolver os seus problemas ou vão te dar um lucro maior, um gasto menor. Por exemplo, nós temos aí uma empresa de supermercado chamada Mufato, que acabou de inaugurar, faz um mês e meio,
um supermercado totalmente digital, não em tudo, mas principalmente na parte de compra e pagamento. A pessoa compra, retira, ela mesma faz o seu carrinho e passa num sistema onde aquilo é computado de forma totalmente automática. O que aconteceu de ruim? De ruim é que não tem a pessoa que verificava, que emitia a nota ou que passava o cartão de crédito. O que tem de bom? O de bom é o fato de que talvez você espere menos, quer dizer, é um processo mais rápido. É claro que o supermercado não é totalmente sem gente, porque você precisa repor os produtos, então os produtos ainda são repostos provavelmente por seres humanos. Mas tudo isso significa um alerta. Empregos que estão desaparecendo com a tecnologia, e não só em supermercados, em muitas e muitas outras áreas. Você vê que o 5G proporcionou que, por exemplo, a colheita de laranja. Antes você tinha uma pessoa que apontava lá o coletor e pegava. Hoje não, você pode programar e a coletadora vai buscar 24 horas por dia. Pois é, mas o 5G, esse é um exemplo, mas o 5G tem coisas muito mais poderosas. O 5G vai permitir, por exemplo, a utilização do carro autônomo, do caminhão autônomo. E quando a gente fala em uso de um carro autônomo, ele tem, na maior parte das vezes, uma utilização sem problema, mas um carro autônomo precisa, inclusive, tomar decisões, vamos dizer, super incríveis. Vamos dizer que ele está passando num lugar, ele tem que se desviar. Para a esquerda ele bate numa criança, à direita ele bate em duas pessoas. E ele não tem como ir para frente. A pergunta é, como é que vai fazer? Vai para a esquerda e matar a criança ou vai para a direita machucar duas pessoas? Isso é um problema moral. Isso fora, não, mas isso não dá para brecar. Então, o 5G permite uma velocidade muito maior para controlar, inclusive, o carro. Sim. Mas agora, você imagina o que o 5G vai fazer quando todos os nossos caminhões não tiverem motorista? Então, eu pergunto, essas pessoas, que são milhões no Brasil, vão trabalhar onde? Então, tudo que vem para o bem tem que ter uma solução para situações ruins, quer dizer, e por isso que eu estou preocupado em fazer essa série de trabalhabilidade com esses 3 verbos, adaptar, agilizar, aperfeiçoar, mas sempre aconselhando o que vai sobrar para os seres humanos fazerem, né? Eu li um jornal hoje e tinha uma notícia sobre uma empresa americana que tem inteligência artificial e acaba de lançar um programa em que você pode, por exemplo, estou fazendo uma narrativa, chegar e contar uma história, digamos, da sua vida pessoal, que você não está bem com a sua esposa, que você quer se separar, por que isso? E você escuta aí e o programa te diz o que fazer. Você fala, poxa, mas ele é melhor que psiquiatra e psicólogo? Pode ser que seja. E o pior é que esse mesmo programa, você diz, olha, eu quero que você me escreva uma carta com o estilo de um escritor, tipo Shakespeare, tipo Henri Paulo. Ele escreve porque ele já leu todos aqueles livros, está no banco de dados, e ele escreve daquele jeito. Então, pergunta, o que vão fazer os professores de redação no futuro? Então, nós estamos vivendo uma época em que a agilização que está se obtendo com as transformações digitais, ela é incrível. E ela é tão incrível que assusta, porque uma coisa é fundamental. Quer dizer, qual é a coisa? Eu, infelizmente, nesse livro, escrevi pouco sobre ele. Mas eu citei algumas frases, talvez de uma pessoa que foi uma das pessoas mais extraordinárias, como gênio e como arrogância. Eu estou me referindo ao criador da Apple, ao Steve Jobs, que morreu há uns 11 anos atrás. Mas o Steve Jobs, porque tem um capítulo no livro que fala sobre como lidar com os fracassos. As pessoas aprendem com os fracassos ou não aprendem com os fracassos? Tem vários tipos de pessoas. Se você olhar o que dizem sobre contraventores, sobre assaltantes, sobre bandidos, que são presos, depois são soltos e são presos de novo, você fala, bom, não aprendeu nada. Em compensação, tem outras pessoas como Steve Jobs, que foi a pessoa que mais aprendeu na vida dele com os erros e mais teve resiliência para sobreviver. Eu vou dar 3 exemplos. Ele criou, não ele, um amigo dele, Steve Wozniak, criou o computador. Lançaram o primeiro computador pessoal, ele não foi bom. O segundo não foi bom. Ele melhorou e o terceiro ele ficou super conhecido no mundo. Aí ele quis fazer um computador maior, que ele chamou de Liza, que era o nome da filha dele. Também não foi. Ele melhorou muito mais e veio o Macintosh. Aí as pessoas que estavam na época não estavam gostando muito dele, de uma certa, quer dizer, teve um sucesso e uma certa... E demitiram ele da Apple.
Isso foi em 1985, pois em 1986 ele entra numa empresa de animação, de filmes de animação, chamada Pixar, e depois de alguns anos lança os filmes de animação completamente diferentes daqueles que a Disney fazia e viram um sucesso mundial. Tanto é, com o auxílio da Disney, mas concorrendo com a Disney, era um sistema completamente diferente de fazer os filmes. Tanto é que a Disney compra a Pixar. E ao comprar a Pixar, o Steve Jobs se torna o maior sócio individual da Disney. E aí o que acontece? A Apple o convida de novo para ser presidente da Apple, empresa que demitiu. Ele entra na Apple e em pouquíssimo tempo, em 96, ele lança o iPod, o iPad e o iPhone, que é a coisa mais importante, mais revolucionária de todos os equipamentos que surgiram, é o smartphone. E morre em 2011, mas escolhe o seu sucessor, que é um sujeito brilhante, chamado Tim Cook, e hoje, em 2022, a Apple custa, valor de mercado, 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares é um número absurdo. A empresa brasileira mais poderosa não vale 40 bilhões, imagina 3 trilhões de dólares. Esse é o legado que o Steve Jobs deixou, indo do fracasso ao sucesso, do fracasso ao sucesso, e fora o que ele fez com a música, fora o que ele fez com... Ele alterou 5 ou 6 indústrias com os produtos que ele fez, mas não tendo sempre sucesso. Tendo insucesso, melhorando o produto, e ele se tornou, inclusive, o maior apresentador dos produtos. Nunca ninguém soube apresentar tão bem um produto novo como o Steve Jobs. Então, eu quando lamento, o livro está pronto, e eu falei de outras pessoas que falavam dos seus fracassos, inclusive uma pessoa que eu falei, que talvez você tenha conhecido. Nós tivemos um empreendedor chamado Robinson Shiba, que lançou o Shine in the Box. E teve vários restaurantes que ele fechou, mas infelizmente ele ia a muitos eventos e contava por que ele fechava um e abria outro. Que as pessoas não gostam muito de falar sobre o fracasso, porque demonstra assim uma falha, mas o Robinson ia e contava. E infelizmente ele teve um acidente pavoroso de motocicleta e hoje está sobrevivendo com dificuldade. Mas justamente essa agilidade, o Steve Jobs demonstrou. Aliás, ele falava, a maior parte do tempo, a nossa vida é trabalho. Sim. Então, se você quer viver bem, faça um trabalho que você ama. E se você fizer o trabalho que você ama e o fizer bem, você vai ser feliz. Ele falava muito essas coisas. Perfeito. Ô Vitor, por que agilidade que você escreve um livro? Como é que é? O tempo de cada livro, quanto que... Olha, na realidade, como eu já vou fazer 82 anos no ano que vem, e sou professor há mais de 60 anos, e teve uma época na minha vida que para a FAAP, eu trabalhei muito tempo, eu fazia várias revistas, uma inclusive chamava Qualimetria. Sim, você deve lembrar. Lembro, eu fiz Cor Azul ali. 20 anos de Qualimetria, era uma revista sem propaganda. Não, sobre qualidade total. A propaganda era sobre a FAAP. Eu tinha nessa revista umas 4 páginas ou 5 em que eu fazia resenhas de livros. Você imagina, eu cheguei a fazer quase 300 números dessa revista. E você multiplica isso por 4, por 5, e fora que os outros artigos também eram baseados em livros, eu acho que eu consegui pelo menos folhear uns 4 ou 5 mil livros diferentes, e a maior parte deles, obviamente, voltado para a gestão, para a educação. Eu acho que isso me ajudou muito para ter um arquivo. Mas hoje, com o Google, com a pesquisa que a gente faz no smartphone, fica muito mais fácil construir as ideias. E nesses... vamos dizer, 60 anos, eu também escrevi uns 100 livros, a maior parte didáticos, de matemática, de física, mas boa parte deles eram de qualidade, de criatividade. Então isso te dá, vamos dizer assim, um acervo de informações. Então, na realidade, o que eu estou fazendo nesses 3 livros, não estou repetindo, juntando, mas apenas estou consolidando uma ideia que eu sempre quis ter como professor. O que eu devo ensinar às pessoas para que elas possam trabalhar? Seja como empregado, seja como empregador. Então, esse livro, para ter uma resposta, eu comecei a escrever o ano passado,
E os 3 livros já estão prontos. Só, o terceiro só não está editado, porque meus filhos que editam o livro, porque eles disseram que lançar no Natal não é bom, então vai ser lançado em fevereiro, e eu espero, inclusive, que você me convide para a gente poder falar sobre aperfeiçoamento e aprimoramento, que é a parte sobre hard skill, soft skill, ser generalista, ser versatilista, como se tornar um influenciador, que é o assunto do livro 3, chama-se aperfeiçoamento. Perfeito. Não, você está sempre convidado e de braços abertos nós vamos recebê-lo, tá? Vitor, nós estamos nas instantes finais, tá? Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, o contato, para ver o pessoal onde que compra o seu livro. Bom, esse livro normalmente, hoje nós tivemos no Brasil um grande problema por causa da pandemia, por causa dos negócios, muitas livrarias nossas famosas tiveram dificuldade, como a própria cultura siciliana, mas surgiu uma grande solução para os livros, chama-se Amazon. Então a Amazon compra grandes quantidades de todos os autores e também da DVS, e obviamente a editora dos meus filhos chama-se DVS Editora, é só entrar que eles também enviam o livro pelo correio, inclusive até pode ser que negociem, a pessoa pode receber o livro em forma de e-book, né, e ler no Kindle ou no computador. Então, na realidade, hoje está muito fácil. Aliás, também outras lojas, como a própria Magalu, estão vendendo livros, porque é um negócio que se acelerou muito por causa da pandemia. Por exemplo, o delivery não foi só de comida, também foi de outros produtos, dos mais diversos tipos, desde os eletrônicos até os próprios livros. E graças a Deus, segundo as informações, o Brasil voltou a ler um pouco mais. Os indicadores, parece que todos, pegando todos os setores, está tendo uma compra, uma aquisição maior de livros, e que, por sinal, só para ser uma última palavra, é uma demonstração que nem tudo precisa ser adaptado. Já pensaram e disseram há muito tempo que o livro físico em papel ia morrer, que as pessoas iam só ler no smartphone, no Kindle, e claro que você para fazer um livro precisa de papel precisa de celulose precisa de árvore, você está tendo mas muitas outras coisas também precisam de vaca, precisam de petróleo, você precisa tirar de algum lugar. Aliás, o mundo está vivendo uma situação insuportável, mas que está sendo suportável. Não sei se você acompanhou, saiu recentemente a avaliação da população do planeta. 8 bilhões de pessoas. E cresceu esse bilhão em 12 anos. Nunca houve tanto, quer dizer, porque as pessoas vivem mais. E você imagina, além dos 7 bilhões que tem... Sai exponencial, né? Não, que tem que alimentar mais 1 bilhão. Aí, só para fechar, escuta, eles vão comer carne, vão comer porco, vai comer vaca, vai. E quem é que polui mais? Esses bichos, porque o metano que sai deles, mas ninguém tem coragem de falar muito sobre isso, porque fica um conflito. Não, um problema sério, como é que eu vou resolver? Ou eu como ou eu não como? E você tem mais 1 bilhão de pessoas que também precisam de água, de energia elétrica, tudo isso é consumo e tudo isso, no fim, é poluição. Basta dizer que não é à toa que as reuniões do clima são mais falatório do que resolução, porque se você parar de usar, por exemplo, carvão, ou petróleo, outras coisas mais, o próprio fato, não, os carros vão ser elétricos, mas depois que ele estragar, onde é que vai jogar todos aqueles detritos? Né? É verdade. Então nós estamos vivendo uma situação explosiva. A China chegou uma época que queria ter um filho só, viu que não deu certo, voltou a 2. Sim. E 8 bilhões de pessoas. Você, quando era mocinho, e eu também, o mundo tinha 3 bilhões de pessoas, 60 anos atrás. 8 bilhões. Quer dizer, então, como fazer para que essas pessoas sobrevivam? Claro que estão sobrevivendo em níveis diferentes, mas de qualquer maneira precisam de comida. Isso. Então, comida, água, né? Comida, água, energia elétrica também, né? Porque sem essas 3 coisas, o próprio computador não funciona, a porta automática não abre, o smartphone não carrega. Então tem algumas coisas que são essenciais. Para você ter energia elétrica, nem todo mundo tem rio. Hoje tem a guerra na Ucrânia com a Rússia, a Ucrânia praticamente toda é movida a energia atômica. Sim, porque o pessoal também está soltando bomba em todo lugar, foguete, mas não solta em cima das usinas nucleares, porque se estourar é uma bomba que está estourando e que não vai atingir só a Ucrânia, vai atingir a Rússia, a Europa, tudo. Exatamente. E a mesma coisa na França. A França não tem rios, ela é movida a energia nuclear, que aparentemente é limpa,
mas já teve problemas terríveis, como aconteceu com Chernobyl, que foi evacuado todo mundo e por muitos anos, porque a radiação é terrível. Verdade. Vitor, gratidão, tá? Você realmente é daquelas pessoas que a gente tem que admirar muito. Que é isso, eu lhe agradeço muito pelo convite. Espero, quem sabe, vocês me convidarem em fevereiro para a gente falar do terceiro livro. Vamos sim. Tá? E espero que os seus espectadores apreciem, quem sabe até alguns leiam o livro com mais detalhes, que aí que se percebe o conteúdo. E o livro, ele pode ser surdo e mudo, mas ele conta tudo. E se o livro for bom, você às vezes muda o seu comportamento na vida. Verdade. Ok. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico professor, né? E dotado aí de uma inteligência. Você é daqueles lá que eu falo para os amigos que a gente tem que fazer isso aqui, viu? É verdade, viu? Obrigado pela nossa amizade, nosso conhecimento já de bom tempo. E parabéns pelo seu trabalho. Você é um youtuber. Ok, obrigado. Internautas, os agradecimentos então ao professor Vitor Michel. Nós finalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.